Olá, turmas do segundo ano. Vamos começar aqui com mais um assunto de biologia, certo? Com o tema agora sobre protozoários, dando continuidade ao assunto de protozoários. As protozooses são todas as doenças que são causadas por protozoários, né? Que são aqueles seres vivos que pertencem ao reino protista, que têm a característica de serem unicelulares. São seres heterótrofos e algumas algas que são enquadradas dentro do grupo dos protozoários que são todas como autótrofas. Então, a gente tem aqui alguns tipos de protozoários ilustrados, né? Alguns apresentam flagelos, outros apresentam cílios, alguns apresentam pseudópodes, coisas que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, exemplos dessas doenças nós temos a amebíase, a giardíase, a tricomoníase, a doença de Chagas, a malária e a toxoplasmose. Essas doenças podem ser transmitidas de diferentes formas. Algumas são transmitidas através do contato, né, ou a ingestão, na verdade, com alimentos e água contaminados, como é o caso da amebíase e da giardíase. Outras através do contato sexual, que é o caso da tricomoníase. E outras através da picada de insetos, como é o caso da doença de Chagas e da malária. A primeira doença que nós vamos ver é a amebíase, certo? Que é provocada pelo protozoário ameba, que tem como nome científico Entamoeba stolífica. Então, quem causa a amebíase é a Entamoeba stolífica. E essa doença tem como sintomas a diarreia, a dor de barriga, o vômito e a náusea. E a pessoa adquire a ameba a partir da ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos da ameba, como nós vamos ver mais para frente. A prevenção para evitar se contaminar com ameba é lavar as mãos antes de sair do banheiro e antes das refeições, higienizar os alimentos, né? Ter certeza de que está bebendo água potável e não contaminada, e morar em um ambiente com saneamento básico. Isso significa um ambiente com esgoto e água tratada. Porém, é uma doença de fácil tratamento, né, que pode ser tratada através de medicamentos antiparasitários. E como é que se dá o ciclo da amebíase? Uma pessoa, a partir da sua alimentação, né, ingere algum alimento ou bebe água contendo os cistos da ameba, certo? Esses cistos, cada um deles contém 4 núcleos e a pessoa ingere a partir da alimentação, que passa pelo trato digestório. E lá no intestino, os cistos vão se romper e se transformar em amebas, que nesse caso aqui a gente chama da forma de trofozoito. Esses trofozoitos presentes no intestino vão causar irritação do intestino, que causa diarreia e dor de barriga, dor abdominal. E alguns desses trofozoitos vão novamente se encistar, ficar na forma de cisto, que vai ser liberado nas fezes da pessoa que está contaminada. Se essas fezes foram eliminadas de maneira inadequada e elas entrarem em contato com a água, por exemplo, que está sendo utilizada para irrigar plantações ou utilizada para ser bebida diretamente, essa água contaminada vai contaminar frutas, verduras, ou a pessoa vai beber diretamente a água contaminada contendo os cistos. E aí ocorre o contágio com a ameba, certo? Por isso que é tão importante ter o descarte correto das fezes através de um saneamento básico adequado, né? A coleta e o tratamento do esgoto para não ficar a céu aberto e contaminar a água, e também higienizar as frutas e verduras quando se for se alimentar, para caso esteja contaminada com algum parasita, a higienização consiga eliminar. A próxima doença é a giardíase, né, que ela é muito parecida com a amebíase, porém ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia, que é esse que está aqui listado ao lado, né, ele é bem diferente. O corpo dele tem alguns flagelos e essa doença tem como sintomas também a diarreia, dor de barriga, desidratação provocada pelo excesso da diarreia, né? Pode ocasionar perda de peso, gases abdominais, azia, e a pessoa pode ter as fezes amareladas.
se contamina da mesma forma que a amebíase. A prevenção também é feita da mesma forma que a amebíase e também existe medicamento e é uma doença facilmente tratável. No ciclo da giardíase, nós temos que também uma pessoa come um alimento infectado com os cistos da giardia. Esse cisto vai para o seu intestino, que se rompe e se transforma na giardia, na forma adulta, que novamente se insista no intestino dessa pessoa e é liberado a partir das fezes. Se essas fezes contaminadas forem eliminadas próximo de locais com água, né, ou esgoto for depositado aqui na água, pode contaminar a água e vai contaminar novamente os alimentos, podendo ocasionar a giardíase em uma outra pessoa. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, né? Antigamente era chamada de doença sexualmente transmissível, que é provocada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, como nós vemos aqui nessa figura. E ela se manifesta de uma maneira diferente, a depender se você é do sexo masculino ou feminino. Nas mulheres, quando elas estão com a tricomoníase, é comum ter como sintomas infecção na uretra, então vai causar bastante incômodo na hora de urinar, ardência na hora de urinar, né? E também infecção na vagina. E é bem característico a mulher produzir um líquido branco ou amarelado na vagina, né? Como a gente pode ver aqui, na verdade isso aqui é uma imagem do colo do útero, é bem no interior, né, do corpo da mulher. E que a gente vê essa imagem aqui desse líquido, né, esbranquiçado. Isso aqui é um sinal de infecção por tricomoníase. Esse líquido ele pode escorrer através da vagina, né, e manchar a calcinha, só que ele é bem característico, porque ele é bem amarelado e tem um odor muito forte, né, um mau cheiro muito forte. Não confundir com o muco naturalmente produzido pela vagina, que é normal, tá? Ele muda ao longo do ciclo da mulher, mas esse é perceptível que ele é bem diferente, principalmente porque o cheiro dele é muito desagradável. No homem, geralmente essa doença passa de maneira assintomática, ou seja, o homem está contaminado, mas ele não apresenta nenhum sintoma. E isso é ruim, porque o homem não sabe que está contaminado e acaba contaminando outras mulheres, certo? É transmitido através das relações sexuais e a maneira de se prevenir é o uso do preservativo durante as relações. Também tem medicamento e tratamento, é uma doença tratável. A próxima é conhecida como leishmaniose ou úlcera de Bauru, certo? A leishmaniose é provocada por um protozoário do gênero Leishmania e podem ter 3 espécies provocando a leishmaniose: a Leishmania brasiliensis, a Leishmania guianensis e a Leishmania amazonensis, certo? Essa doença ela pode ocorrer de 2 maneiras. Existe a leishmaniose cutânea e a visceral. A cutânea é quando os sintomas se apresentarem na pele da pessoa. A visceral é quando os sintomas se apresentarem nos órgãos internos, tá? Ela é muito característica por mostrar lesões. Então, as lesões da leishmaniose cutânea é na pele. As lesões da visceral são nos órgãos internos, certo? Essa doença ela é transmitida pela picada de um mosquito, conhecido como mosquito palha, certo? Que é um mosquito bastante comum, principalmente em regiões de mata. E ela provoca como sintomas feridas na pele, tá? Lesões na pele, algumas podem dar lesões na mucosa da boca, no nariz e na faringe, e aí isso a gente chama de leishmaniose cutânea. Porém, quando as lesões foram nos órgãos internos, a gente chama de leishmaniose visceral. A transmissão se dá por esse mosquito, que pode estar contaminado, que é o mosquito palha, que a gente diz, ou birigui, são os 2 nomes desse mosquito, que pertence ao gênero Lutzomia. A prevenção é bem parecida com a da dengue, né? É a gente combater o mosquito, evitar o nascimento e o crescimento desses mosquitos, tratar as pessoas doentes com leishmaniose, usar telas, cortinados e repelentes para evitar a picada desse mosquito. E também tem medicamentos apropriados para tratar essas doenças. Esse aqui é o mosquito palha. E esse ciclo ele também pode envolver o cachorro, tá? O cachorro também pode sofrer com a leishmaniose, assim como os humanos. E como é que isso se dá? No ciclo da leishmaniose, um mosquito palha
infectado, tá, com o protozoário, porque ele picou uma pessoa com a leishmaniose, é assim que ele se infecta, certo? Se ele picar um cachorro, ele acaba transmitindo para o cachorro a leishmaniose, que ele também vai apresentar feridas na pele, crescimento abdominal, apatia, anemia, fraqueza, certo? Porém, o cachorro com leishmaniose, ele não transmite a leishmaniose direto para o ser humano, não, certo? A transmissão se dá se novamente um outro inseto picar o cachorro com leishmaniose, o inseto se infectar com o protozoário e aí sim ele picar o ser humano, tá? A transmissão só se dá através da picada do mosquito palha, não existe transmissão entre cachorro e ser humano. E também é uma doença tratável para os cachorros. A toxoplasmose é uma outra protozoose causada pelo protozoário, como nós vimos aqui, chamada de Toxoplasma gondii. Essa doença ela envolve a presença de outros animais no ciclo, como a gente vai falar mais para frente. E os sintomas dessa doença são febre, aumento dos linfonodos, que são gânglios que nós temos no corpo, principalmente nas articulações, né, embaixo do braço, na virilha, no pescoço, certo? Eles vão ficar inchados e crescidos, que é o que a gente conhece como íngua, né? Quem aí já ouviu falar na íngua, nada mais é do que esse aumento dos linfonodos, lesões nos olhos e em outros órgãos. O contágio pela toxoplasmose, pelo Toxoplasma gondii, se dá a partir de quando se come carne crua ou carne mal cozida de animais que estejam com o toxoplasma, como é o caso do porco, do boi e do carneiro, certo? Também a partir da ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos do toxoplasma, que eles se contaminam principalmente a partir do momento que tem contato com fezes de gatos. Né? Os gatos eles são hospedeiros do toxoplasma, não todos, mas os que estiverem contaminados, tá? E eles eliminam o toxoplasma pelas suas fezes. E aí se a gente tiver contato com areia, ou contato direto com fezes de gato, e esse animal estiver contaminado, ele pode transmitir para a gente a partir das fezes que a gente vai ingerir, né, com a mão suja, pegar em algum alimento e acabar ingerindo o toxoplasma. E também é possível durante a gestação. Então, uma mulher com toxoplasmose, ela pode passar para o bebê durante a gestação. E isso é bastante prejudicial, porque pode causar lesões no cérebro do bebê ou em outros órgãos do feto. E em casos mais severos, pode inclusive provocar aborto. A prevenção é lavar as mãos depois de ter contato com animais ou com a terra onde eles defecaram, né, principalmente gatos. Evitar comer carne mal cozida, tanto de porco, de boi como de carneiro, e alimentar os seus animais de estimação com ração e com carne cozida. Essa doença também tem tratamento. No ciclo da toxoplasmose, como é que a gente pode observar? O gato ele pode se contaminar com o cisto do toxoplasma a partir do momento que ele, por exemplo, comer ou brincar com algum animal como passarinho e rato que pode estar contaminado com toxoplasma. O toxoplasma no gato não causa mal nenhum, ele não vai adoecer, ele apenas hospeda o toxoplasma e ele acaba eliminando os cistos nas suas fezes. Se essas fezes liberadas pelo gato, a gente tiver contato, por exemplo, direto, né, for retirar as fezes do gato da caixinha de areia e não tiver cuidado, né, não usar luva, não fizer isso de maneira adequada, protegida, e se a gente não higienizar as mãos depois disso, a gente pode pegar, por exemplo, um alimento, contaminar esse alimento ou a água e acabar ingerindo os cistos da toxoplasma e ficar contaminado, certo? Também é possível que animais como carneiro, boi ou porco que tenham tido contato também com as fezes do gato que pode estar contaminado, eles se contaminam também com a toxoplasma e na hora que a gente ingere essa carne desses animais mal cozida, a gente acaba contraindo. Ela também pode ser passada para o feto, né, que eu vou falar mais para frente como é que isso acontece, e também em casos de transfusão de sangue ou de transplante, só que hoje em dia isso aqui é extremamente raro, porque o sangue que é doado e que é feita a transfusão, ele passa por uma série de exames
Então, é totalmente detectável antes de outra pessoa receber. A toxoplasmose congênita, né, que é essa que a mãe contaminada passa para o bebê, por isso que no início da gestação ou mulheres que querem engravidar, é recomendável que se faça o exame para saber se você não tem toxoplasmose, né, e seja tratada antes de engravidar. Ela pode transmitir para o feto e um dos sintomas que pode ocasionar é uma má formação dos olhos, uma má formação do cérebro e outros problemas em órgãos internos. A doença de Chagas é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, né, que a principal característica da doença de Chagas é um crescimento do coração ao longo do tempo, certo? Mas pode ocasionar também, esse aqui é o Trypanosoma, pode ocasionar também uma febre prolongada com mais de 7 dias, um descompasso cardíaco, que é um batimento desordenado, né, que é a arritmia cardíaca, dor no peito, crescimento do coração, dilatação do esôfago, o inchaço dos membros inferiores, tá? E também o inchaço abdominal. A transmissão se dá através da picada do percevejo, né? Na verdade, do percevejo do tipo barbeiro, não é todo percevejo não, tá? É da picada do barbeiro, que é da espécie Triatoma infestans, certo? Eles vivem muito em casas que a gente chama casa de pau a pique, que são essas casas construídas com barro e madeira. Então, isso daqui é um abrigo ideal para esse tipo de barbeiro, por isso que é muito comum a doença de Chagas em comunidades que vivem em casa de pau a pique, certo? Também pode ser transmitida através da transfusão de sangue, de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro, durante a gestação ou também pelo leite materno, caso essa mulher esteja infectada. A prevenção é morar em casas de alvenaria, não morar nesse tipo de casa de pau a pique. Casa de alvenaria são casas feitas com tijolos, né, que é as casas que normalmente nós moramos, e ter cuidado com os alimentos. Também controle dos insetos, né, do barbeiro. E essa doença ela tem tratamento também, com medicamentos adequados. Como é que se dá o ciclo da doença de Chagas? Uma pessoa ela é picada pelo barbeiro. No momento que o barbeiro pica, não é na picada que o tripanossoma penetra na pele, não. Quando o barbeiro pica, ele defeca e nas fezes dele é que está contido o tripanossoma. Só que essa picada, ela causa coceira. Em tudo que a gente coça, a gente acaba espalhando as fezes do tripanossoma na picada e aí sim é que o tripanossoma penetra na nossa pele, tá? A partir das fezes contaminadas do Triatoma infestans. O tripanossoma entra no nosso corpo e na corrente sanguínea ele vai parasitar as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, certo? Lá ele vai sofrer uma série de processos de reprodução e um dos locais que ele vai gostar de ficar morando, né, são nas fibras cardíacas, né, são fibras musculares e nas fibras do coração. E por eles gostarem de habitar essas fibras cardíacas é que vai acometer e causar muitos problemas cardíacos, principalmente o crescimento do coração. Só que é comum que só se observe o crescimento do coração depois de anos que essa pessoa está infectada, tá? Aqui em Pernambuco, no ano passado, nós tivemos um surto de doença de Chagas, tá? Provocado pela ingestão de alimento ou água contaminado com as fezes do barbeiro. Então, isso aconteceu em junho de 2019, então tem aproximadamente um ano, onde um grupo de pessoas, né, 77 pessoas que participaram de um evento religioso na cidade de Ibibirim, aqui no sertão de Pernambuco, elas se infectaram com a doença de Chagas, com o tripanossoma, por algum alimento contaminado que todos eles comeram. Então, até a data dessa reportagem, desses 77, 40 pessoas tinham manifestado sintomas, né, de arritmia cardíaca, de febre, de mal-estar, de inchaço. E aí elas foram acompanhadas por um ano, foram tratadas, feitos exames e foram acompanhadas durante um ano, todas elas, para ver se elas durante esse tempo não iam manifestar nenhum sintoma, nem nenhum exame da alterado, né?
E elas estavam tomando medicamentos para que fossem tratadas para a doença de Chagas, né? Que a gente vê que pode acontecer, principalmente não só pela picada do barbeiro, mas também quando se ingere algum alimento contendo as fezes do barbeiro. A próxima doença é a malária. Ela é causada por um protozoário chamado do grupo do gênero Plasmodium, né, que pode ser as espécies Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax ou Plasmodium malariae. Também é transmitida pela picada de um inseto. Nesse caso aqui, o inseto é o mosquito prego, que é bastante comum em áreas de floresta, tá? É uma doença bastante comum na região norte do país, principalmente na região amazônica, em alguns países do continente africano também. E esse mosquito, ele pertence ao grupo do gênero Anopheles, tá? O mosquito prego. A fêmea pica para retirar sangue nosso, certo? Os sintomas da malária são principalmente uma febre bastante alta, que ela obedece um ciclo, tá? Pode ficar tendo febre de 36 em 36 horas, de 48 em 48 ou de 72 em 72 horas. Essa febre muito alta causa tremor, suor, né, ou sudorese, e em casos mais graves a malária pode causar obstrução dos vasos sanguíneos, né, que é um entupimento, podendo causar inclusive a morte. A prevenção é combater esse inseto anófeles, usar larvicidas, né, substâncias que matem as larvas do mosquito prego, usar telas, redes em portas e janelas para evitar a entrada do mosquito e cuidados no momento da transfusão de sangue e não compartilhar agulhas nem seringas, porque também a transmissão se dá através do contato de sangue. Essa doença também é tratável com medicamentos adequados. No ciclo da malária, como é que a gente pode perceber? Uma pessoa, um mosquito da malária, né, o Anopheles fêmea, ele pode picar algum ser humano com malária, ou existem outros animais também que são reservatórios, e se eles picarem, eles se contaminam com o parasita da malária, tá? Com o plasmódio. Ele pica uma pessoa, essa pessoa fica infectada, e é muito comum que o tripanossoma cause infecção no fígado, tá? E também ele utiliza para o seu ciclo reprodutivo as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, que é aí que causa essa febre bastante alta, tá? Um segundo mosquito, aí não infectado, pica essa pessoa infectada e pode picar uma pessoa que não esteja contaminada, deixando agora duas pessoas infectadas que também vão ter o fígado comprometido e todos esses outros sintomas que eu falei. É uma doença grave, a malária, tá? Ela requer tratamento, ela tem cura, mas é uma doença grave. E tem uma curiosidade. Dentro do mosquito, o plasmodium ele passa por um ciclo reprodutivo, que é um ciclo de reprodução sexuado, tá? Que envolve aí dois indivíduos diferentes. E aí a gente diz que por causa disso o mosquito é o hospedeiro definitivo do plasmodium. Já nos seres humanos, o ciclo reprodutivo que ele passa é de maneira assexuada, por divisão simples, certo? E aí nós dizemos que os seres humanos são hospedeiros intermediários. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu dei uma detalhada maior nessas doenças, que é super importante vocês saberem, principalmente porque são bastante cobradas em provas, ok? Um abraço para vocês e bons estudos.